Olha, tem história que a gente escuta e pensa: não é possível que isso aconteceu de verdade. Mas aconteceu. E essa aqui, meus amigos, é uma daquelas que mostra como a vida, às vezes, vira do avesso num piscar de olhos, ou melhor, num tropeço na escuridão. A gente começa essa prosa na Fazenda São Bartolomeu, um pedaço de terra tão grande que parecia ter dono até sobre o céu que cobria a plantação. Era um lugar de riqueza antiga, daquelas que a gente só vê em filme, mas que escondia, nos seus cantos mais escuros, uma miséria que doía na alma. Nessa fazenda imensa, vivia Letícia. Letícia não era da família. Não era parente distante. Ela era só um bicho de serviço. Uma moça de 20 e poucos anos, com olhos grandes e cansados, que passava o dia esfregando o chão de mármore, tirando pó de móvel que valia mais que a cidade inteira, e correndo para lá e para cá sob a gritaria de Dona Matilde, a chefe de tudo que era empregado. O status de Letícia na casa era o mais baixo possível. Ela não tinha um quartinho de empregada, como as outras moças que trabalhavam na cozinha ou na lavanderia. Ela dormia na despensa. Isso mesmo que vocês ouviram. A despensa. Não era um quartinho adaptado, não. Era o depósito mesmo. Aquele lugar que ficava lá no fundo da cozinha industrial da fazenda, frio, úmido, com cheiro forte de café cru, sacas de farinha de milho e, pior de tudo, aquele ranço de rato que a gente nunca consegue tirar de vez. A cama de Letícia não existia. Ela tinha só um colchão fininho, daqueles velhos, furados, que a gente usa para botar cachorro doente. Ela estendia ele entre as pilhas de latas de azeite e os sacos de feijão. Quando o frio apertava, e no interior, o frio da madrugada corta a carne, ela se cobria com um cobertor de lã áspera que parecia palha e se encolhia ali no escuro, ouvindo o barulho dos insetos e, nas noites de chuva, sentindo o cheiro de mofo subindo pelas paredes. Dormir ali era um castigo diário. Tinha dia que ela acordava com as costas duras, parecendo que tinha levado uma surra. Tinha dia que ela achava que um rato ia subir nela. E tinha dia que a única coisa que ela sentia era uma tristeza tão pesada que parecia cimento. Mas Letícia não reclamava, não podia. Reclamar significava encarar Dona Matilde, e Matilde era o terror em pessoa. Uma mulher grande, de braços grossos, que usava avental sempre impecável, mas tinha a alma mais suja que o chão da pocilga. Ela tratava Letícia como se fosse um erro, um estorvo. Se você não está satisfeita, a rua está aí, Letícia. Mas de jeito nenhum você vai ocupar o quartinho que é da Severina, que já está aqui há 20 anos. Você chegou ontem, dorme onde eu mandar. Matilde dizia, com aquela voz que parecia vidro quebrando. O fato é que Letícia não tinha para onde ir. Ela era órfã, criada por uma tia distante que, assim que a moça fez 18 anos, mandou ela procurar a vida, dizendo que já tinha feito a sua parte. A Fazenda São Bartolomeu era o único lugar que a aceitou, mesmo que nas piores condições. Ela era a primeira a levantar, às 4:30 da manhã, antes do sol nascer, para acender o fogão a lenha e começar a passar o café para a casa grande. E era a última a ir dormir. Só depois que Dona Matilde conferia se todas as louças estavam guardadas e se o piso da cozinha brilhava. Geralmente ela só se deitava depois da meia-noite. A despensa era o seu refúgio e sua prisão. Uma noite, porém, essa rotina de miséria ia ser brutalmente interrompida. Era uma terça-feira, daquelas que o tempo estava estranho, meio abafado, mas com a promessa de uma frente fria chegando. Letícia tinha passado o dia inteiro limpando o salão principal, onde o barão Antônio Rangel, o dono de tudo, ia receber uns convidados importantes de São Paulo. O barão Rangel era uma figura lendária na região. Um homem maduro, que já passava dos 60, mas ainda forte, com aquele ar de quem manda e desmanda sem precisar levantar a voz. Ele tinha herdado a fazenda do pai e do avô, e o título de barão vinha mais da tradição e do respeito que ele impunha do que de qualquer coisa oficial. Quando o barão estava na fazenda, a casa toda andava na ponta dos pés. Ele não era um homem mau, mas era distante. Vivia em seu próprio mundo de negócios, reuniões e viagens. Ele mal via os empregados. Para ele, o serviço simplesmente acontecia. Naquela noite, depois de servir o jantar formal e pesado, aqueles pratos de luxo que Letícia nunca provaria,
mas que passava horas limpando. Letícia estava exausta. Ela mal conseguia manter os olhos abertos enquanto varria as migalhas finas do tapete persa. Matilde, mais rabugenta que o normal, deu a ordem final. Vá, Letícia. Mas amanhã cedo quero esse salão cheirando a lavanda. E não se atrase, que o barão gosta de ver o café na mesa antes das 5. Letícia assentiu, pegou seu cobertor e foi para a despensa. O lugar estava mais frio que o normal. O cheiro de café estava forte, quase sufocante. Ela arrastou o colchão para o canto mais abrigado, perto das prateleiras de vidro de conserva, e se encolheu. Ela não demorou 5 minutos para cair no sono profundo, um sono de quem está esgotado até o último osso. E foi nesse sono de pedra, no meio da escuridão e do cheiro de grãos, que a reviravolta aconteceu. O barão Antônio Rangel tinha um hábito estranho. Quando não conseguia dormir, ele gostava de fazer uma ronda noturna pela fazenda, especialmente pela área de serviço. Não era para fiscalizar, era mais uma mania de velho rico que gosta de sentir que tem controle sobre o seu império, mesmo na calada da noite. Ele estava com insônia. O jantar pesado, o vinho e as conversas sobre investimentos tinham deixado sua mente agitada. Ele desceu as escadas da ala principal, atravessou a sala de estar e, em vez de ir para a biblioteca como de costume, ele sentiu uma necessidade súbita de conferir a adega, que ficava próxima à cozinha. Ele queria um digestivo, talvez. O barão era silencioso ao andar. Usava chinelos de couro macio e andava devagar, apoiado numa bengala de ébano que ele usava mais por charme do que por necessidade. Ele passou pela cozinha escura. As luzes de serviço estavam apagadas, mas uma fresta de luar entrava pela janela alta, iluminando o piso encerado. Ele continuou andando, passando pelo corredor estreito que levava aos fundos, onde ficava a lavanderia, o depósito de lenha e a despensa. Ele precisava passar pela despensa para chegar à adega mais reservada. O barão abriu a porta pesada da despensa. Não acendeu a luz. Ele sabia onde estava o interruptor, mas a luz forte machucaria seus olhos. Ele usou a lanterna fraca do celular, que ele mantinha no bolso, apenas para guiar os passos. Ele iluminou as sacas, as pilhas de óleo, o cheiro de temperos secos invadindo o ar. E então, ele viu, no canto, encolhida entre o chão de cimento e as prateleiras cheias de potes de picles, havia uma forma humana. O coração do barão deu um salto. Ele parou, a bengala suspensa no ar. Ele tinha certeza de que a casa estava vazia, exceto pela segurança e pelos empregados em seus quartos. Mas quem era aquilo, jogado no chão frio? Parecia um mendigo que tinha entrado na fazenda para se abrigar. Ele apontou a luz do celular, hesitante. A luz fraca revelou uma moça, dormindo profundamente. Seus cabelos escuros estavam espalhados sobre o cobertor áspero, e ela estava enrolada numa posição fetal, tentando reter o calor. O rosto, mesmo em descanso, mostrava as marcas do cansaço. Era Letícia. O barão Rangel ficou ali parado, talvez por 1 minuto inteiro, sem conseguir mover um músculo. O silêncio da noite só era quebrado pela respiração suave da moça e pelo som distante de um grilo. Ele não a reconheceu imediatamente. Não porque ele fosse ruim da memória, mas porque Letícia era a própria definição de invisibilidade. Ele sabia que existia uma moça nova no serviço, mas nunca tinha parado para olhá-la de verdade. Mas, ao vê-la ali, naquela situação deplorável, a ficha caiu como um peso de 1000 quilos. O barão tinha milhões em terras, gado e investimentos. Ele era um homem que ditava o preço da soja na região. A fazenda São Bartolomeu era um símbolo de luxo e tradição. E no meio de todo esse fausto, uma jovem dormia como um animal, no chão gelado, cercada de comida estocada. A cena era um soco no estômago do seu orgulho. Não era uma questão de bondade inicialmente. Era uma questão de vergonha. A imagem era humilhante para o império que ele representava. Como ele podia ter permitido que algo assim acontecesse debaixo do seu teto? Ele se aproximou devagar, a luz do celular tremendo um pouco em sua mão. Ele se abaixou com dificuldade e tocou de leve o ombro de Letícia com a ponta da bengala. Letícia acordou num susto. Ela deu um pulo, o coração disparado, os olhos arregalados de pavor. Ela achou que fosse Dona Matilde,
vindo reclamar de algum barulho. Ela se sentou rapidamente, o cobertor caindo. Demorou um segundo para seus olhos se acostumarem à pouca luz e reconhecerem a figura imponente que estava à sua frente. O barão Antônio Rangel. Ela congelou. O medo era tanto que ela não conseguia nem pedir desculpas por estar ali. "Sim, senhor barão." Ela gaguejou, tentando se levantar, tropeçando no colchão. O barão a impediu com um gesto da mão. Ele não gritou. Não a repreendeu. Sua voz, quando ele finalmente falou, era grave, baixa, mas carregada de uma autoridade que fazia a espinha de Letícia gelar. "O que é isso, menina?" Ele perguntou, olhando ao redor da despensa como se visse o lugar pela primeira vez. "O que você está fazendo dormindo aqui neste chão?" Letícia apertou o cobertor contra o peito. As lágrimas vieram aos seus olhos, não de tristeza, mas de pânico puro. Ela sabia que ia ser demitida. E demissão, para ela, significava a rua. "Dona Matilde." Ela mandou o barão. "Eu não tenho outro lugar." Ela conseguiu sussurrar. O barão fechou os olhos por um instante, como se estivesse processando a informação, ou talvez, absorvendo a magnitude do descaso. Ele respirou fundo, soltando o ar com um som pesado. "Dona Matilde mandou." Ele repetiu, a voz perigosamente calma. Ele olhou para Letícia mais uma vez, para o colchão sujo, para a umidade que subia das paredes. Ele pensou em sua própria cama, macia, com lençóis egípcios. Ele sentiu uma pontada de fúria, mas não direcionada à garota, e sim a Matilde, e principalmente a si mesmo, por ser tão cego. Ele se endireitou, apoiando-se firmemente na bengala. A decisão foi instantânea e irrevogável. "Levante-se, menina. Pegue suas coisas." Ele ordenou. Letícia piscou. "Para onde, barão? Para a rua." O barão balançou a cabeça. "De jeito nenhum. Para a casa." Ele saiu da despensa, deixando a porta aberta. Letícia ficou paralisada por alguns segundos, achando que estava sonhando, que o cansaço tinha lhe pregado uma peça, mas a voz do barão ecoou pelo corredor, alta o suficiente para acordar meio mundo. "Segurança, acordem a Dona Matilde agora e chamem o gerente." Letícia se levantou, cambaleando. Ela pegou seu cobertor e o colchão fino, sem saber o que fazer. Ela estava no meio do corredor quando o barão voltou, com o rosto impassível, mas os olhos faiscando de determinação. "O que você está esperando? Não ouviu o que eu disse?" Ele perguntou. Em menos de 5 minutos, a ala de serviço da Fazenda São Bartolomeu virou um pandemônio. Dona Matilde, com o cabelo desgrenhado, desceu correndo as escadas internas, vestida com um roupão de flanela, o rosto inchado de sono e o pânico evidente. O gerente, seu Osvaldo, um homem gordinho e sempre suado, chegou logo atrás, abotoando a camisa. Eles encontraram o barão parado na entrada da cozinha, com Letícia parada ao seu lado, tremendo como vara verde, segurando seu colchão imundo. Matilde viu a cena e seu rosto empalideceu. Ela sabia que tinha dado ruim. "Barão, meu Deus, o que aconteceu? O que essa criatura está fazendo acordada a essa hora?" Matilde tentou disfarçar, olhando para Letícia com um ódio mortal. O barão Rangel nem sequer olhou para Matilde. Ele se dirigiu ao gerente Osvaldo, com a voz que não admitia réplica. "Osvaldo, que história é essa de ter uma funcionária dormindo no depósito, no chão como um bicho? Eu exijo uma explicação imediata sobre quem permitiu essa aberração." Seu Osvaldo engoliu em seco. Ele tentou se justificar apontando para Matilde. "Barão, Matilde disse que a moça estava em fase de teste e que era temporário." "Temporário, Osvaldo? Ela está aqui há 6 meses. E você acha que eu não sei que essa despensa não tem as mínimas condições sanitárias para um ser humano?" O barão estava visivelmente furioso. Matilde, recuperando a audácia, tentou intervir, a voz aguda de nervosismo. "Barão, com licença, mas essa moça é muito desorganizada. Ela não merece um quarto como as outras. Ela não é de confiança, e os quartos são limitados. Eu tive que tomar uma decisão." O barão finalmente virou-se para Dona Matilde. Aquele olhar era pior do que qualquer grito. Era um olhar de decepção total, de quem acabou de descobrir uma traição. "Matilde," ele disse pausadamente, "você não decide nada nesta casa, a não ser o menu do almoço.
E se você acha que a dignidade de um ser humano é algo que se negocia por merecimento ou por tempo de casa, você não tem mais lugar para chefiar nada aqui. Seus serviços serão revistos amanhã. Matilde cambaleou para trás, a cor sumindo de seu rosto. Ela, a rainha da cozinha, estava sendo humilhada e ameaçada de demissão na frente de todos, por causa da gata borralheira da despensa. O barão, ignorando o drama de Matilde, voltou-se para Letícia, que estava quase desmaiando de emoção e medo. Você, menina, qual é o seu nome completo? Letícia Gomes de Sá, barão. Ela respondeu, a voz quase sumindo. Pois bem, Letícia Gomes de Sá. O barão declarou, elevando a voz para que todos na ala de serviço pudessem ouvir. Você não dormirá mais um dia sequer naquela pocilga, Osvaldo. Sim, barão. Eu quero que você prepare o melhor quarto de hóspedes da ala leste para Letícia. Aquele que fica de frente para o jardim de rosas com banheiro privativo e ar-condicionado. Eu quero lençóis novos, os melhores. Quero que o quarto seja arrumado e preparado agora. Não amanhã de manhã. Agora. A ordem atingiu a todos como um trovão. O gerente Osvaldo ficou com a boca aberta. Matilde soltou um gemido abafado. A ala leste era onde dormiam os convidados mais importantes, os investidores, os parentes de alto escalão. E o barão estava mandando preparar o melhor quarto para uma faxineira que dormia no chão da despensa. Mas, barão, o quarto leste, ele é reservado. É o quarto dos nobres. Osvaldo tentou argumentar, hesitante. O barão bateu a bengala no chão de mármore. O som foi seco e final. O melhor quarto para ela. E se eu souber que ela está dormindo em qualquer lugar que não seja aquele, você e Matilde estão fora da fazenda antes do café da manhã. Entendido? Entendido, barão. Imediatamente. Osvaldo mal esperou a permissão e saiu correndo, tropeçando em seu roupão, para acordar as camareiras e os seguranças. Letícia estava imóvel. Ela olhou para o colchão velho em suas mãos e depois para o barão. Ela não conseguia entender. O que estava acontecendo? Ela não ia para a rua. Ela ia para o melhor quarto da fazenda. O barão, vendo a confusão nos olhos dela, suavizou ligeiramente a expressão. Agora vá com o Osvaldo. Você vai tomar um banho, comer algo quente e descansar como merece. Amanhã conversamos sobre o seu trabalho. E assim Letícia, a moça que dormia no chão frio, entre sacas de farinha e o cheiro de mofo, foi conduzida para a ala nobre da fazenda São Bartolomeu, sob o olhar fulminante de Dona Matilde e a confusão geral de todos que presenciavam a cena inacreditável. Enquanto Letícia seguia o gerente Osvaldo, que agora a tratava com uma reverência assustadora, o barão ficou para trás, observando a confusão. Ele olhou para a porta aberta da despensa, para o canto vazio onde ela dormia. Ele sabia que tinha feito a coisa certa, mas a decisão não era apenas sobre Letícia. Era sobre a honra da sua casa e o peso da sua consciência. Ele se virou para Matilde, que ainda estava parada, tremendo. Matilde, vá para seu quarto e espere o sol nascer. E pense bem no que você fez. Eu não tolero crueldade debaixo do meu teto. Nunca mais. Com isso, o barão Rangel subiu lentamente as escadas, deixando a casa mergulhada em um silêncio tenso e cheio de fofocas que estavam prestes a explodir. Letícia, enquanto era guiada pelos corredores luxuosos que ela só limpava, mas nunca tinha ousado olhar de perto, sentia o coração acelerar. O chão de mármore estava frio sob seus pés descalços, mas ela não sentia o frio. Ela sentia o medo misturado com uma esperança tão grande que parecia perigosa. O quarto leste era tudo que ela jamais poderia ter sonhado. Gigantesco, com papel de parede de seda, uma cama que parecia flutuar de tão alta e macia, e um banheiro que era maior que a despensa inteira. A camareira, acordada às pressas, tentava ser eficiente, mas seus olhos não saíam de Letícia, a moça do colchão, que agora era a hóspede mais importante da noite. Aqui, querida, a toalha mais macia. A banheira já está cheia, com sais e tudo. O barão foi muito específico, disse a camareira com um sorriso amarelo. Letícia entrou no quarto, largou o cobertor velho e o colchão no chão, um gesto que fez a camareira estremecer. Ela não precisava mais deles. Ela se aproximou da cama, tocou o edredom de plumas, aveludado e pesado. Era como tocar uma nuvem. O barão tinha mandado prepararem o melhor quarto para ela.
Letícia sentou-se na beirada da cama, ainda com o uniforme sujo. As lágrimas que ela segurou na frente do barão vieram agora, quentes e incontroláveis. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio e incredulidade. Ela não era invisível. Alguém a tinha visto. E esse alguém era o homem mais poderoso da região. Ela passou a mão pelo lençol liso e se deitou, sentindo o corpo afundar no conforto. Pela primeira vez em meses, ela podia esticar as pernas sem bater em uma saca de grãos. O cheiro era de lavanda e limpeza, não de mofo. Ela fechou os olhos. O sono que veio não era de exaustão, mas de paz. Mas o que isso significava? O barão era generoso? Ou ele estava apenas corrigindo um erro para manter a imagem da fazenda? E o que aconteceria com ela amanhã, quando o sol nascesse e ela tivesse que encarar a fúria de Dona Matilde, agora suspensa no ar como uma ameaça? Letícia dormiu, mas no fundo da sua mente, ela sabia que aquele era apenas o começo de uma história muito maior. A vida na fazenda São Bartolomeu tinha mudado para sempre, e ela, a moça da despensa, estava no centro da tempestade, e no melhor quarto da casa. Seu futuro dependia do que o barão diria na manhã seguinte, quando a luz do sol revelasse a nova ordem da fazenda. E esse encontro, ela sabia, seria o mais importante de sua vida. O sol da manhã na fazenda São Bartolomeu não nasceu como em qualquer outro dia. Nasceu com cara de fofoca, de segredo mal guardado e de reviravolta que ninguém podia prever. Letícia acordou quando o sol já estava alto, o que para ela era um crime. Ela estava acostumada a acordar antes do canto do galo, com o corpo dolorido. Agora ela acordou com um cheiro de café fresco e baunilha, e o corpo afundado num colchão que parecia abraçá-la. Ela abriu os olhos e levou um susto. Por um segundo, achou que tinha morrido e ido para algum lugar que só existia em novela da Globo. O teto era alto, pintado de estuque, e a luz entrava suavemente pelas cortinas pesadas de linho. O quarto leste, o quarto dos nobres. Ela pulou da cama, assustada, e correu para a janela, puxando a cortina. Lá fora, o jardim de rosas estava coberto de orvalho, e ela podia ouvir o barulho distante dos tratores na plantação. Letícia era uma funcionária. Eram quase 8 horas da manhã. Ela nunca tinha dormido até aquela hora na vida. O pânico de ter falhado no serviço quase a fez correr para a cozinha. Mas então ela se lembrou da noite anterior. O barão, a bengala, a ordem, o colchão jogado no canto. Ela olhou para o chão e viu seu uniforme sujo, jogado perto da poltrona de veludo, e ao lado, sobre uma banqueta, havia um conjunto de roupas novas e limpas que a camareira tinha deixado. Uma calça de sarja bege, uma blusa branca de algodão fina e sapatilhas novas. Letícia foi até o banheiro. A água quente do chuveiro era um milagre. Ela esfregou a pele, tirando o cheiro de mofo e café cru que a acompanhava há meses. Ela lavou os cabelos longos e escuros, sentindo o perfume do shampoo caro. Era a primeira vez que ela se sentia limpa de verdade. Enquanto isso, lá fora, na fazenda São Bartolomeu, o burburinho era geral. A tensão era tão grossa que dava para cortar com uma faca de manteiga. Dona Matilde não tinha dormido. Ela estava sentada na cozinha, inchada de raiva e humilhação, sem poder dar uma ordem sequer. Seu Osvaldo, o gerente, parecia um fantasma, andando de um lado para o outro repetindo: "O barão está furioso, furioso." A notícia de que a gata borralheira da despensa estava dormindo no quarto leste, o quarto mais chique da casa, correu mais rápido que fogo em capim seco. As cozinheiras pararam de cortar legumes para cochichar. Os seguranças comentavam sobre a fúria noturna do barão. Todos sabiam que o império de Matilde tinha desmoronado. Ela, que era a segunda em comando, agora estava sob observação. E a razão era Letícia. Quando Letícia finalmente saiu do quarto, vestida com as roupas novas, parecendo mais descansada e até um pouco mais alta, ela quase não foi reconhecida. Ela não era mais a sombra suja que rastejava pelos cantos. No corredor, a camareira que a tinha atendido na noite anterior a esperava com um sorriso forçado e muita reverência. "Bom dia, Letícia. O barão está à sua espera, na biblioteca", disse a camareira, curvando-se ligeiramente. Letícia sentiu o estômago embrulhar. A biblioteca.
Aquele lugar era sagrado, cheio de livros antigos e cheiro de couro. Ela só entrava lá para passar pano nos móveis. Ela foi guiada até o coração da casa. Ao entrar na biblioteca, o cheiro de tabaco suave e papel velho a atingiu. O barão Rangel estava sentado atrás da sua mesa colossal de mogno, lendo jornais. A luz da manhã banhava a sala, e ele parecia ainda mais imponente. Matilde e Osvaldo já estavam lá, em pé, parecendo dois alunos pegos colando na prova. Matilde estava com a testa franzida, o olhar de cobra, mas não ousava levantar a voz. Entre, Letícia. Sente-se. O barão indicou uma poltrona de couro em frente à mesa. Letícia se sentou, rígida, as mãos apertadas no colo. O barão dobrou o jornal, tirou os óculos de leitura e colocou-os sobre a mesa. Aquele silêncio era ensurdecedor. Bom, o motivo desta reunião, creio eu, é óbvio para todos. O barão começou, sua voz grave e controlada. Eu passei a noite pensando sobre a situação que encontrei ontem, e cheguei a algumas conclusões. Ele olhou diretamente para Osvaldo, o gerente. Osvaldo, você é o gerente desta fazenda há 10 anos. Seu trabalho é zelar pelo patrimônio e, principalmente, pelos recursos humanos. Que você tenha permitido que um ser humano dormisse em condições degradantes, no meio de sacos de grãos, é uma falha grave, que mancha a reputação da família Rangel e a minha honra. Osvaldo começou a suar frio, limpando a testa com a mão trêmula. Barão, eu peço perdão. Eu confiei na Matilde para gerenciar a ala de serviço. O barão levantou a mão, cortando-o. Não me venha com desculpas, Osvaldo. Você é o responsável final. No entanto, eu sei que sua lealdade é antiga. Eu não o demitirei. Mas você terá um corte de 30% no seu salário por 3 meses. E se algo assim acontecer novamente, você está na rua. Entendeu? Entendido, barão. Entendido. Osvaldo balançou a cabeça com vigor, aliviado por ter mantido o emprego, mesmo com o corte. Agora, o barão virou-se para Matilde. O silêncio voltou, pesado. Matilde estava pálida, mas tentava manter a postura. Matilde, você é uma funcionária antiga. E por isso, eu esperava mais de você. Crueldade e descaso não são características que eu tolero em meus empregados, especialmente naqueles que têm poder sobre os outros. Matilde abriu a boca para argumentar. Barão, eu estava apenas... Silêncio. O barão bateu a mão na mesa. Você estava abusando de sua autoridade e tratando uma jovem como lixo. Isso é inadmissível. Você está demitida do cargo de chefe de serviço. Matilde cambaleou como se tivesse levado um tiro. Demitida? Barão, 20 anos de serviço. Seus 20 anos de serviço não lhe dão o direito de ser desumana. No entanto, o barão continuou, suavizando a voz apenas um pouco. Eu não sou um carrasco. Você pode permanecer na fazenda, trabalhando apenas na lavanderia e na cozinha, sob supervisão direta do Osvaldo. Você não terá mais contato com a gestão de pessoal, nem com a Letícia. Você não terá mais autoridade sobre ninguém. Seu salário será reduzido à metade. Aceita ou prefere deixar a fazenda imediatamente? Matilde engoliu o choro. Deixar a fazenda significava perder o único lar que conhecia. Ela era orgulhosa demais para aceitar a humilhação, mas medrosa demais para ir para a rua. Eu aceito, barão. Ela murmurou, a voz cheia de veneno contido. Ela lançou um olhar para Letícia, um olhar que prometia vingança eterna. O barão assentiu, ignorando a fúria de Matilde. Ele se virou para Letícia, e a mudança em seu semblante foi notável. O barão severo deu lugar a um barão mais contemplativo. Agora, Letícia, ele disse, sua situação é diferente. Você demonstrou ser uma moça trabalhadora, dedicada e, acima de tudo, silenciosa. Você aguentou o que não devia sem reclamar. Letícia sentiu o rosto corar. Eu só estava fazendo meu trabalho, barão. Não. Você estava sobrevivendo ao descaso. Ele corrigiu. E isso me mostrou algo. Você tem fibra. E talvez mais inteligência do que a sua posição anterior permitia mostrar. Ele ajeitou a postura. A partir de hoje, Letícia Gomes de Sá, você não é mais uma faxineira. Você não está mais sob a autoridade da Matilde. Você está transferida para a ala administrativa da casa. Você será minha assistente pessoal. Osvaldo arregalou os olhos.
Matilde soltou um ruído de escárnio que o barão ignorou solenemente. Assistente pessoal, barão? Letícia perguntou confusa. Ela mal tinha completado o ensino médio. Sim. Eu preciso de alguém para organizar meus horários, gerenciar a correspondência, catalogar o inventário da adega e da biblioteca e garantir que a casa funcione de maneira eficiente, sem desperdício e sem os desmandos que acabei de descobrir. Matilde era a chefe de serviço, mas era analfabeta funcional. Você tem um diploma, não tem? Tenho, barão. Eu terminei a escola. Ótimo. Você me parece organizada e discreta. Você vai morar no quarto leste, terá um salário digno, equivalente ao de um assistente executivo, e terá todas as suas necessidades supridas pela fazenda. Mas em troca, eu espero excelência e discrição total. Você está trabalhando para mim, diretamente. Entendeu o que isso significa? Letícia estava tonta. Em menos de 12 horas, ela tinha saído da despensa para a cama de luxo e agora tinha um salário de executiva e um cargo de confiança. Eu entendi, barão. Eu farei o meu melhor, eu prometo. Eu não preciso de promessas, Letícia. Eu preciso de resultados. Agora, Matilde, Osvaldo, podem se retirar. O assunto de vocês está encerrado. Letícia, fique. Temos trabalho a fazer. Matilde e Osvaldo saíram da biblioteca. Osvaldo cabisbaixo e Matilde com o rosto contorcido de ódio. A partir daquele momento, a fazenda São Bartolomeu tinha uma nova hierarquia, e Matilde era obrigada a conviver com a ascensão da mulher que ela tinha tentado esmagar. Assim que a porta se fechou, o barão se recostou na cadeira e soltou um suspiro. Isso foi mais difícil do que fechar um contrato de exportação. Ele confessou, com um leve sorriso cansado. Letícia se sentiu um pouco mais à vontade, vendo aquele lado humano do barão. Barão, eu preciso perguntar. Por que eu? Por que me dar tanta confiança tão de repente? Ela perguntou, a coragem vindo do conforto da poltrona. O barão a fitou com aqueles olhos penetrantes. Letícia, eu sou um homem de negócios. E meu negócio é esta fazenda. O que eu vi ontem à noite foi um desperdício de recurso. Você é uma moça jovem que trabalha duro e que tem potencial. Manter você dormindo no chão, como um animal, não é apenas moralmente errado, é ineficiente. Se você fosse uma máquina, estaria enferrujando. Eu estou investindo em você. Simples assim. Ele pegou uma caneta de ouro e rabiscou algo num bloco de notas. Mas eu também sou um homem que valoriza a decência, Letícia. O que a Matilde fez foi uma vergonha para esta casa. E eu não permitirei que ninguém trate mal quem trabalha para mim nunca mais. Você é, de certa forma, a prova viva de que as coisas mudaram aqui. Ele entregou o bloco para ela. Aqui, primeira tarefa. Você vai ao centro da cidade com o motorista. Você precisa de roupas apropriadas para o seu novo cargo. Roupas de escritório, sapatos confortáveis e o que mais precisar para se sentir digna. Você tem um limite de gastos, mas compre o que for necessário. Seu salário será acreditado no final do mês, mas a fazenda arca com as roupas de trabalho. Letícia pegou o bloco. A letra do barão era firme e elegante. Ela não estava acostumada a ter dinheiro, muito menos para gastar em si mesma. Eu posso ir agora? Pode. E peça ao motorista para passar na farmácia. Você precisa de vitaminas e um bom café da manhã antes de sair. Você estava magra demais. E Letícia, não se preocupe com a Matilde. Ela não vai chegar perto de você. Se ela tentar algo, me avise imediatamente. Letícia se levantou. Ela sentia uma gratidão imensa, mas também um peso. Ela não podia falhar. O barão tinha arriscado a estabilidade da casa por ela. Obrigada, barão. Eu farei tudo o que estiver ao meu alcance. Eu sei que fará. Agora vá. E quando voltar, traga o inventário de temperos da despensa. Quero saber exatamente o que temos em estoque. Vamos começar com o básico. Letícia saiu da biblioteca com a cabeça girando. A mudança de status foi imediata e chocante. Quando ela passou pela cozinha, a cena era inacreditável. Matilde estava lá, parada perto da pia, vestida com seu avental, mas com a cabeça baixa. Ela estava descascando batatas. Matilde, a chefe de serviço, descascando batatas. As outras cozinheiras e camareiras a olhavam com uma mistura de medo e fascínio. Letícia andou com mais confiança do que sentia. Ela não olhou para Matilde,
mas sentiu o peso do seu ódio nas costas. Ao chegar à porta de serviço, o motorista, seu Benedito, um senhor grisalho e de poucas palavras, a esperava com a chave na mão. Bom dia, Letícia. O barão disse que é uma emergência de compras. Ele disse, abrindo a porta do carro de luxo. Letícia entrou no carro. O cheiro de couro novo era forte. Ela nunca tinha andado no banco de trás de um carro assim, e muito menos como passageira principal. A viagem até a cidade, que levava meia hora, foi uma oportunidade para Letícia processar tudo. Ela pensou na despensa, no frio, na solidão. E agora, na seda do banco do carro. Na cidade, ela sentiu-se como uma turista. Ela comprou roupas discretas, mas de boa qualidade, sapatos que não machucavam, e até um pequeno caderno e canetas para começar seu novo trabalho. Ela não exagerou nos gastos, lembrando-se sempre da sua origem humilde. Quando voltou à fazenda no final da tarde, Letícia não era mais a mesma. Ela estava vestida como uma secretária, com a postura mais ereta e a mente focada. Seu primeiro dia de trabalho administrativo começou ali mesmo, na ala leste. O barão tinha mandado instalar uma mesa auxiliar em seu quarto, com um computador novo e telefone. A primeira tarefa, o inventário da despensa, foi irônica. Ela voltou ao seu antigo quarto, mas agora com a luz acesa, caneta na mão e uma prancheta. Ao abrir a porta da despensa, o cheiro de café e mofo ainda estava lá, mas não a atingiu como antes. Ela viu o canto onde dormia, o espaço vazio no chão de cimento. Ela sentiu um nó na garganta. Era surreal. Enquanto Letícia trabalhava no inventário, anotando as quantidades de arroz, feijão e farinha, ela notou que havia marcas de arranhões na parede, bem baixas. Ela se lembrou de ter feito aquelas marcas, contando os dias que faltavam para o aniversário de sua tia, quando esperava ganhar um dia de folga. A despensa era a prova viva de sua miséria passada. E agora, ela era a responsável por catalogar os bens daquele lugar. Letícia trabalhou até tarde, diligentemente. Ela descobriu que Matilde estava inflando os números de alguns itens, desviando uma pequena porcentagem de farinha e óleo, provavelmente para vender na cidade. Era um desvio pequeno, mas constante. Ela não sabia se deveria relatar isso ao barão. Ele já tinha punido Matilde. Se ela revelasse o desvio, Matilde seria demitida na certa. E Letícia temia a fúria de uma mulher sem nada a perder. Mas ela tinha que ser honesta. O barão exigia excelência e honestidade. Na manhã seguinte, Letícia entregou o relatório do inventário. Ela o fez de forma profissional, sem acusar, apenas apresentando os números reais e a discrepância. O barão leu o relatório em silêncio, sentado à mesa do café da manhã, na sala de jantar principal. Letícia estava ali, servindo o café, mas não como empregada, e sim como assistente, pronta para anotar qualquer instrução. Excelente trabalho, Letícia, ele disse, pegando uma fatia de mamão. Os números não batem. Matilde estava roubando. Letícia manteve a calma. Sim, barão, a discrepância é pequena, mas constante. Pequena para o meu bolso, mas grande para quem desvia, ele corrigiu. Você não hesitou em me mostrar isso mesmo sabendo que a Matilde a odeia. Eu devo lealdade ao senhor, barão, e à verdade, ela respondeu firme. O barão sorriu. Um sorriso discreto que raramente aparecia. Muito bem. Osvaldo cuidará disso. Matilde será desligada sem mais delongas. O que é uma pena, mas necessária. Crueldade e desonestidade não têm lugar aqui. Letícia sentiu um alívio misturado com tristeza. O barão estava limpando a casa, e ela era o instrumento dessa limpeza. A demissão de Matilde foi rápida e silenciosa, antes do almoço. Seu Osvaldo, mais pálido do que nunca, a acompanhou até o portão. Matilde saiu da fazenda carregando uma pequena mala, mas o olhar que ela lançou para a casa grande e para a janela que dava para o quarto leste era de ódio puro e concentrado. Letícia sentiu um arrepio. Ela sabia que tinha criado uma inimiga poderosa. Com Matilde fora, a fazenda São Bartolomeu respirou aliviada, mas todos olhavam para Letícia com uma cautela redobrada. Ela não era mais a gata borralheira. Ela era a protegida do barão. A rotina de Letícia mudou drasticamente. Ela passava as manhãs na biblioteca, aprendendo sobre os negócios da fazenda. O barão era um professor exigente. Ele a ensinava sobre preços de mercado,
logística de grãos e até a ler relatórios financeiros básicos. Letícia absorvia tudo como uma esponja. Ela era inteligente e tinha sede de aprender. O barão, por sua vez, começou a enxergar Letícia não apenas como uma empregada eficiente, mas como uma presença agradável e perspicaz. Ele gostava da sua discrição e da sua inteligência natural. Ele começou a incluí-la em reuniões com fornecedores, pedindo sua opinião sobre pequenos detalhes de organização. Letícia, o que você acha sobre a mudança do estoque de fertilizantes para o galpão novo? Ele perguntou um dia, diante de um grupo de agrônomos e gestores. Todos se viraram para a moça que, há uma semana, limpava o chão. Letícia, sem se intimidar, respondeu: Barão, o galpão novo é mais seco, sim, mas fica mais longe da estrada de terra principal. Isso vai aumentar em 15% o tempo de transporte interno e o custo de combustível. É melhor manter no galpão atual e investir em desumidificadores. O barão sorriu. Está vendo? Lógica pura. Façam o que Letícia sugeriu. A confiança do barão em Letícia crescia a cada dia. E isso começou a gerar inveja e ressentimento em outros setores da fazenda, especialmente entre as antigas funcionárias de Matilde, que viam Letícia como uma traidora que tinha se vendido ao luxo. Uma tarde, a camareira Severina, que tinha o quartinho que Matilde não queria dar a Letícia, parou-a no corredor. Oi, Letícia. Que vida, hein? Do lixo ao luxo em uma noite. Você deu sorte ou fez mais do que só limpar o chão para o barão te notar? Severina perguntou com um sorriso maldoso. Letícia, que não era boba nem lenta, mas que evitava confusão, respirou fundo. Ela se lembrou do que o barão lhe ensinara. Autoridade não se pede, se impõe. Severina, o barão me notou porque eu sou competente. E agora eu sou a assistente dele. Se você tiver alguma reclamação ou fofoca para fazer, sugiro que a faça para a pessoa certa. Meu trabalho é garantir a eficiência da casa. O barão não tolera fofoca e nem deslealdade. Passe bem. Letícia continuou andando, deixando Severina engasgada com a própria maldade. Ela estava aprendendo a jogar o jogo do poder. A presença de Letícia na ala nobre era um símbolo. O barão não estava apenas cuidando de uma funcionária. Ele estava redefinindo a forma como a fazenda São Bartolomeu era administrada. Ele estava colocando a competência acima da tradição e do tempo de casa. E, sem que Letícia percebesse, a convivência diária com o barão começou a estreitar a relação deles. Não era um flerte, não ainda. Era uma admiração mútua que crescia no meio de planilhas e relatórios. O barão era um homem solitário. Sua esposa tinha morrido há anos e seus filhos moravam em São Paulo, cuidando de outras partes do império. Letícia era a única pessoa que passava horas com ele, no silêncio da biblioteca, trabalhando lado a lado. Uma noite, enquanto Letícia organizava os papéis na mesa do barão, ele a observou por um longo tempo, com a cabeça apoiada na mão. Você é uma boa moça, Letícia, ele disse de repente. Letícia levantou a cabeça. Obrigada, barão. Você está se adaptando bem. Você ainda dorme bem? Sim, barão. A cama é a melhor coisa que já me aconteceu. Ela respondeu com uma sinceridade que o tocou. Ele sorriu. Que bom. O conforto é um direito, não um luxo, para quem trabalha duro. Naquela noite, Letícia foi para o seu quarto. Ela sentou-se na beirada da cama, olhando para o reflexo na porta espelhada do guarda-roupa. Ela via uma mulher diferente daquela que dormia na despensa. Mais confiante, mais cuidada. Mas ela ainda era a Letícia. A moça que tinha medo de estragar as coisas, de tropeçar no tapete persa ou de quebrar um copo de cristal. O medo de que tudo aquilo fosse um sonho e que ela acordaria novamente no chão frio da despensa ainda a perseguia. Ela sabia que o barão a via como um investimento, um ativo. Mas no fundo, Letícia desejava que ele a visse como algo mais, algo além das planilhas e do inventário. Ela sentia uma atração crescente por aquele homem poderoso e justo que tinha lhe dado dignidade quando ninguém mais deu. O barão, por sua vez, começou a perceber a beleza discreta de Letícia, não a beleza forçada, mas a beleza que vinha do descanso, da alimentação adequada e da confiança recém-adquirida. Ele notava como seus olhos brilhavam quando ela entendia um conceito financeiro complicado, ou como seu cabelo caía sobre os ombros quando ela se inclinava sobre os livros.
O relacionamento deles estava se movendo lentamente, da estritamente profissional para algo que a Fazenda São Bartolomeu não estava preparada para testemunhar. Um mês se passou desde a noite da dispensa. A nova rotina estava estabelecida. Letícia era indispensável para o barão. E todos na fazenda sabiam disso. Em uma tarde de sábado, o barão estava se preparando para uma viagem rápida de negócios a Minas Gerais. Ele chamou Letícia para a biblioteca. Letícia, eu vou ficar fora por 3 dias. Você vai gerenciar a casa, as comunicações e qualquer emergência que surgir. Osvaldo vai supervisionar o gado, mas você me representa aqui. Se houver qualquer problema, ligue para este número. É direto para o meu celular. Ele lhe entregou um cartão de visitas. Eu confio em você, Letícia. Cuide da minha casa. Letícia sentiu um peso de responsabilidade, mas também uma honra imensa. Pode deixar, barão. A casa estará em ordem quando o senhor voltar. Enquanto o barão se preparava para sair, ele parou na porta da biblioteca. Ah, e Letícia, se precisar de algo, qualquer coisa, use o meu escritório principal. Não fique no quarto. Você precisa de espaço para trabalhar. O barão saiu, deixando Letícia sozinha, no comando da Fazenda São Bartolomeu. Um império de terras e dinheiro. Letícia foi para o escritório principal do barão. Era um lugar ainda mais luxuoso que a biblioteca, com janelas panorâmicas que davam para toda a propriedade. Ela se sentou na cadeira de couro giratória, sentindo o peso da responsabilidade e o cheiro do barão. Um misto de colônia amadeirada e tabaco. Ela pegou o telefone para começar a revisar a agenda da semana. De repente, o telefone tocou. Era uma ligação interurbana, de São Paulo. Letícia atendeu profissionalmente. Escritório do Barão Rangel. Letícia falando. Letícia? Quem é Letícia? A voz do outro lado era de uma mulher, jovem, aguda e claramente irritada. Eu sou doutora Helena Rangel, filha do barão. Eu preciso falar com o meu pai. Quem é você e por que está atendendo o telefone dele? Letícia sentiu o primeiro choque real de sua nova vida. A família do barão estava chegando. E eles com certeza não sabiam da existência da moça que dormia no chão e agora atendia o telefone principal. Doutora Helena, boa tarde. Eu sou Letícia Gomes de Sá, a nova assistente pessoal do barão. Ele acabou de viajar e estará fora por 3 dias. Posso anotar seu recado? O silêncio do outro lado foi mortal. Nova assistente pessoal? Meu pai não me disse nada. Que absurdo. Escute bem, Letícia. Eu e meu irmão, Dr. Ricardo, estaremos na fazenda amanhã de manhã. E eu vou querer saber exatamente o que está acontecendo. Não se atreva a tocar em nenhum documento dele até que eu chegue. Entendeu? Letícia engoliu em seco. Ela sabia que a verdadeira tempestade estava prestes a começar. O barão a tinha protegido da Matilde e dos empregados, mas ele a tinha deixado sozinha para enfrentar a fúria e o preconceito da sua própria família. Entendido, doutora Helena. Eu a aguardarei amanhã. Letícia desligou o telefone, o coração batendo forte. Ela olhou para a fazenda que se estendia até o horizonte. Ela era a guardiã do império, mas era, na verdade, uma intrusa. A ascensão meteórica de Letícia tinha chegado ao seu primeiro e mais perigoso obstáculo. Ela tinha que provar seu valor e sua decência para os filhos do barão. E se eles a odiassem, todo o conforto e a dignidade que ela tinha conquistado poderiam ser arrancados dela em um piscar de olhos. Letícia se levantou da cadeira do barão. Ela não ia apenas esperar. Ela ia se preparar. Ela passou a noite no escritório, revisando todos os relatórios, organizando os documentos e estudando as finanças. Ela ia mostrar a doutora Helena e doutor Ricardo Rangel que, embora ela tivesse dormido no chão da despensa, ela era digna de estar no escritório principal da Fazenda São Bartolomeu. A guerra pelo seu novo lugar estava declarada. Letícia não dormiu naquela noite. Ela não estava mais na despensa. Mas o medo era um despertador mais eficiente do que o canto do galo. O terror de perder tudo, de ser jogada de volta para a rua por aqueles que eram o sangue do barão, era palpável. Ela estava no escritório principal, cercada por documentos que valiam milhões, e se sentia como uma fraude. Mas o barão Rangel tinha confiado nela, e Letícia não ia deixar a peteca cair. Ela usou as horas da madrugada para se afundar nos relatórios.
O barão tinha um sistema de arquivamento bagunçado, herança de anos de secretárias que não entendiam de verdade o negócio. Letícia, com sua mente organizada e a memória afiada de quem anotava cada detalhe do dia para não levar bronca de Matilde, começou a mapear tudo. Ela descobriu que o barão estava negociando a compra de uma nova área de pastagem em Goiás e que o prazo para a resposta de um empréstimo bancário estava apertado. Ela organizou os documentos do empréstimo em uma pasta vermelha, pronta para a ação. Quando o sol começou a clarear o horizonte, Letícia estava exausta, mas pronta. Ela tomou um banho rápido no seu luxuoso banheiro, vestiu uma das novas roupas de escritório, uma saia lápis e uma blusa de botões, e amarrou o cabelo num coque firme. Ela tinha que parecer a assistente executiva que o barão a tinha nomeado. Às 10 da manhã, a fazenda São Bartolomeu parou. Um carro preto, daqueles importados, com vidros escuros e brilhantes, entrou pela alameda principal. Era o carro de doutora Helena e doutor Ricardo Rangel. Letícia estava no escritório principal, olhando pela janela. Ela viu os dois desembarcarem. Helena era uma mulher na casa dos 40, vestida impecavelmente, com óculos de grife pendurados na blusa. Ela tinha a mesma postura imponente do pai, mas com uma dose extra de arrogância. Ricardo, um pouco mais velho, era mais reservado, mas tinha o olhar clínico de quem só enxerga lucro e prejuízo. Eles foram recebidos por seu Osvaldo, o gerente, que parecia ter encolhido de medo. Osvaldo, ainda traumatizado pela demissão de Matilde e pelo corte salarial, tentava agradar os herdeiros, mas estava claramente apavorado. Helena nem esperou a cortesia. Ela apontou para a casa grande. Onde está essa Letícia? Aqui está morando no quarto de hóspedes e se dizendo assistente do meu pai. Osvaldo apontou para o escritório do barão. Ela está lá, doutora. O barão a deixou encarregada. Helena bufou, parecendo ofendida pela simples existência de Letícia. Ela e Ricardo subiram as escadas e a porta do escritório foi aberta com uma batida forte. Então é você. Helena disparou, entrando na sala sem pedir licença. Ricardo entrou logo atrás, avaliando o ambiente. E em seguida Letícia. Letícia se levantou da cadeira, mantendo a calma que ela não sentia. Doutora Helena, doutor Ricardo, bom dia. Sou Letícia Gomes de Sá. O barão me instruiu a gerenciar a fazenda na ausência dele. Helena riu. Não um riso amigável, mas um som seco, zombeteiro. Gerenciar a fazenda? Meu Deus, que piada de mau gosto. Quem é você, garota? Qual era o seu trabalho antes de meu pai ter essa crise de caridade? Ricardo, mais direto, interveio. Helena, calma. Letícia, seja honesta. O que você fazia aqui? Letícia olhou para eles, ereta. Ela não ia mentir. O barão odiava mentiras. Eu era responsável pela limpeza da casa grande, doutor Ricardo. Eu trabalhava para a dona Matilde. Helena balançou a cabeça em descrença. Ah, não acredito. O barão demitiu Matilde, a mulher que serviu esta família por 20 anos, para colocar uma faxineira no cargo de assistente pessoal. Ele está caducando. O barão não demitiu Matilde por capricho, doutora. Ele a demitiu por descaso e desumanidade. E por desvio de recursos da fazenda, como o relatório de inventário que ele me pediu para fazer pode provar. Letícia rebateu, sem elevar a voz, mas com firmeza. Ricardo se interessou. Desvio? Mostre-me esse relatório. Letícia não hesitou. Ela pegou a pasta de relatórios que tinha preparado na noite anterior e entregou a Ricardo. Ele começou a folhear os números, comparando o estoque físico com os registros. Enquanto Ricardo estava distraído com os números, Helena atacou o ponto mais sensível, o quarto. E o quarto leste? O melhor quarto desta casa? Você está dormindo nele? Isso é um insulto aos hóspedes que meu pai recebe. O que você fez para convencê-lo a te dar esse luxo? Eu exijo que você desocupe o quarto imediatamente e volte para o alojamento de serviço. Letícia não recuou. Ela se lembrou da despensa e do cheiro de mofo. Ela não ia voltar para lá, nem que fosse preciso lutar com unhas e dentes. Doutora Helena, o barão me transferiu para o quarto leste porque ele descobriu que eu estava dormindo no chão da despensa, entre sacos de grãos por ordens de Dona Matilde. O barão considerou essa situação uma vergonha para a fazenda São Bartolomeu e uma ofensa à dignidade humana. A decisão de me dar o quarto não foi um luxo, mas a correção de um erro grave de gestão. O silêncio caiu na sala,
Helena ficou sem palavras. A história da despensa era suja demais para ser contestada, e a vergonha recaía sobre a própria administração da fazenda. Ricardo levantou a cabeça do relatório, com a testa franzida. O desvio é real. Pequeno, mas contínuo. Letícia, você fez uma boa análise, mas isso não a torna uma assistente executiva. Meu pai tem negócios complexos. Você está qualificada para lidar com isso? Antes que Letícia pudesse responder, o telefone principal do barão tocou. Era o banco, ligando para confirmar o recebimento de documentos cruciais para o empréstimo de Goiás. Letícia pegou o telefone. Ela respirou fundo. Este era o seu teste. Escritório do barão Rangel. Sim, sou eu, Letícia Gomes de Sá. Sim, assistente pessoal. Os documentos de garantia para o financiamento de Goiás? Sim, a pasta vermelha. Eles foram enviados por Sedex ontem às 16 horas, conforme o barão instruiu. O número de rastreio é XZ-345. Eu confirmei com o motoboy. O barão me pediu para garantir que vocês tivessem isso em mãos hoje, pois o prazo vence amanhã. O senhor recebeu o e-mail de confirmação que enviei às 17h30? Ela falava com clareza, usando os termos técnicos que tinha aprendido nas últimas 24 horas, citando números de rastreio e horários exatos. Ricardo e Helena observavam, chocados. A moça que dormia no chão estava gerenciando uma transação financeira de milhões com uma eficiência que eles não esperavam. Letícia encerrou a ligação. O banco está satisfeito. O barão não perderá o prazo. Ricardo fechou o relatório e olhou para Letícia com um respeito relutante. Você se preparou, ele reconheceu. Muito bem. Mas e a Matilde? Ela foi demitida por desvio, mas o Osvaldo ainda está aqui. Ele sabia das condições de trabalho e do roubo. O barão aplicou uma punição a seu Osvaldo com redução salarial e advertência grave. Letícia explicou. Ele considerou a lealdade antiga, mas deixou claro que o próximo erro resultará em demissão imediata. Ele está sob minha supervisão indireta enquanto o barão está fora. Letícia tinha todas as respostas, todas baseadas nas instruções e nos valores de justiça do barão. Ela não estava apenas defendendo a si mesma. Ela estava defendendo as decisões do barão Rangel. Helena, vendo que não conseguiria desmoralizá-la, mudou de tática. Tudo bem, você é eficiente. Mas o que meu pai está pensando? Ele está misturando a vida profissional com a vida pessoal. O que é essa história de dormir no melhor quarto? Isso é indecente. Você está tendo um caso com ele? O ataque foi baixo e direto, mirando na honra de Letícia. Letícia sentiu o rosto queimar, mas manteve a postura. Doutora Helena, eu entendo sua preocupação com o barão, mas o meu relacionamento com ele é estritamente profissional. Eu sou a assistente dele, e nada mais. Eu estou no quarto leste porque o barão acredita que um funcionário de confiança deve ter condições dignas de descanso, especialmente quando está de plantão 24 horas para o trabalho dele. Meu foco é a fazenda. Se o senhor barão tivesse qualquer intenção diferente, ele seria o primeiro a me dizer. E se ele dissesse, eu recusaria, pois minha gratidão a ele é por me dar dignidade, e não por me comprar. A resposta foi tão digna e assertiva que Ricardo sorriu ligeiramente, algo que ele raramente fazia. Helena, no entanto, não estava satisfeita. Ela tinha o cheiro de fofoca e desprezo no ar. Veremos. Vamos revistar os quartos, Ricardo. Quero ver o que mais essa garota andou aprontando na ausência do meu pai. Isso não será necessário, Helena. Ricardo disse, olhando para Letícia com novos olhos. Ela está gerenciando as finanças com mais competência do que a última secretária que contratamos em São Paulo. E, francamente, a história da dispensa é revoltante. Nosso pai fez o certo em corrigir isso. Mas... Helena tentou argumentar. Mas nada. Vamos almoçar e depois revisar os contratos de arrendamento. Letícia, você nos acompanha. Traga os documentos da Fazenda de Minas. Letícia tinha passado no primeiro teste. Ela tinha a aprovação relutante de Ricardo e a fúria contida de Helena. Ela se sentou ao lado deles na mesa de jantar, discutindo o preço da arroba do boi, enquanto o resto dos empregados da casa observavam a cena de longe, chocados com a ascensão da gata borralheira. Os 2 dias seguintes foram uma maratona de trabalho. Letícia acompanhou Ricardo em inspeções de campo, respondendo a todas as perguntas sobre a logística e o manejo do gado.
Ela provou ser rápida, inteligente e, o mais importante, leal à fazenda. Ricardo, o herdeiro mais pragmático, começou a enviar mensagens de texto ao pai, elogiando a nova assistente. Helena, por outro lado, tentava desestabilizá-la com pequenos atos de sabotagem, como mudar a hora de uma reunião ou esconder um relatório. Mas Letícia, sempre atenta e organizada, revertia as confusões sem alarde. No final do terceiro dia, quando o sol estava se pondo, o barão Antônio Rangel retornou de Minas Gerais. Ele desceu do helicóptero na pista particular e foi recebido por Ricardo e Helena, que o esperavam com expressões mistas. "Pai, que surpresa! Você nem avisou que vinha hoje!" Helena exclamou, abraçando-o com afeto forçado. "Os negócios terminaram mais cedo", o barão respondeu, apertando a mão de Ricardo. "E eu estava ansioso para saber como a fazenda estava sendo cuidada na minha ausência." Helena e Ricardo começaram a falar ao mesmo tempo, reclamando sobre a bagunça que ele tinha deixado e, principalmente, sobre Letícia. "Pai, você não pode simplesmente pegar uma faxineira e colocá-la no melhor quarto. Isso é um escândalo", Helena reclamou. "E ela está se metendo nos negócios, barão. Ela é eficiente, sim, mas não tem a experiência para lidar com o porte dos nossos investimentos", Ricardo argumentou, tentando ser mais diplomático. O barão levantou a mão, pedindo silêncio. Ele estava cansado da viagem e não estava com paciência para o drama dos filhos. "Onde está Letícia?" ele perguntou. "Ela está no escritório, organizando a agenda da próxima semana", Ricardo respondeu. O barão assentiu e seguiu diretamente para o escritório. Letícia estava sentada à mesa, o rosto iluminado pela luz da luminária, ainda trabalhando. Ela se levantou imediatamente ao ver o barão. "Barão, bem-vindo de volta. A viagem foi boa?" O barão tirou o casaco e o entregou a Letícia, um gesto que ele fazia sem pensar, mas que ela aceitou com naturalidade. "Foi bem. E a fazenda? Algum problema que não pude resolver pelo telefone?" "Não, barão. Tudo sob controle. O empréstimo de Goiás foi aprovado. A entrega de ração atrasada foi reagendada para amanhã de manhã. Seu Osvaldo supervisionou a colheita de milho conforme o planejado. E os doutores Helena e Ricardo estão aqui." O barão sorriu. Um sorriso largo, genuíno. "Eu sei que eles estão. E eles não estão felizes." Letícia hesitou. "Eles questionaram muito o meu cargo, barão. E o quarto?" "E o que você disse a eles?" "Eu disse a verdade. Que eu sou sua assistente, que minha relação é profissional e que o senhor me deu dignidade e um lugar decente para viver." O barão se aproximou dela, olhando-a nos olhos. "Você defendeu minhas decisões e defendeu a si mesma. Isso é o que eu chamo de lealdade e competência", ele disse. Ele se virou para a porta, onde Helena e Ricardo estavam parados, observando a cena. "Helena, Ricardo, eu sei que vocês têm reclamações, mas eu não as aceito. Letícia Gomes de Sá não é mais uma faxineira. Ela é a minha assistente pessoal, com plenos poderes para me representar na minha ausência. Ela provou, em 3 dias, ser mais capaz e mais honesta do que a antiga administração da casa." Ele olhou para Ricardo. "Seu elogio sobre a eficiência dela foi suficiente para mim, Ricardo. Ela fica." Ele olhou para Helena. "Quanto ao quarto, se você se importa tanto com a imagem da fazenda, deveria ter se incomodado quando uma funcionária dormia no chão frio. O quarto dela é o quarto leste e será por tempo indeterminado. E se eu souber que qualquer um de vocês, ou qualquer funcionário, a trata com desrespeito, haverá consequências sérias." O barão tinha traçado a linha. Letícia não era um caso passageiro de caridade. Ela era uma peça fundamental do seu império. Helena, derrotada, cruzou os braços. Ricardo apenas assentiu, aceitando a nova realidade. Naquela noite, depois que os filhos se retiraram para seus respectivos quartos, o barão chamou Letícia de volta à biblioteca. O clima estava diferente. A tensão profissional tinha diminuído, dando lugar a uma quietude confortável. "Letícia", o barão começou sentando-se no sofá de couro. "Você passou no teste com louvor. Eu estou muito orgulhoso da forma como você lidou com eles. Eu apenas segui suas instruções e fiz o meu trabalho, barão. Você fez mais do que isso. Você mostrou fibra, e eu aprecio isso.
Ele fez um gesto para que ela se sentasse ao seu lado. Letícia hesitou, mas aceitou, sentando-se na ponta do sofá. Sabe, Letícia, quando eu te vi naquela despensa, eu senti uma vergonha que há muito tempo não sentia. Não era só a vergonha da má gestão. Era a vergonha de ser um homem rico que não via o que estava acontecendo debaixo do seu nariz. Você me fez enxergar novamente. Ele pegou a mão de Letícia que estava sobre o sofá. O toque era gentil, mas firme. Você trouxe vida e decência de volta a esta casa. E eu não quero que você vá embora. Letícia sentiu o calor do toque do barão. Ela sabia que aquele momento transcendia o profissional. Eu não quero ir, barão. Eu sou grata por tudo. Ele olhou para ela, e a diferença de idade, o abismo social que os separava, parecia evaporar na quietude da biblioteca. Letícia, você é uma mulher notável, inteligente, forte e muito bonita. Ele confessou, a voz baixa. Letícia corou. Barão. Não. Me escute. No começo era sobre decência e eficiência. Mas agora, eu gosto da sua presença. Gosto de ter você aqui. Você é a única pessoa nesta casa que me diz a verdade, sem medo. Ele soltou a mão dela, mas o olhar permaneceu intenso. Eu sou um homem velho, Letícia, mas não sou cego. Eu não vou misturar as coisas, a menos que você queira. Mas saiba que minha admiração por você vai além do profissional. Você é a única que eu confio para estar ao meu lado. Letícia pensou em sua vida. A vida que ela tinha na despensa, a vida que ela tinha agora. A chance de ter não apenas segurança, mas também afeto e respeito de um homem como o barão. Barão, eu não sei o que dizer. Eu também o admiro muito. O senhor foi o único que me tratou como um ser humano. O barão sorriu novamente. Um sorriso que iluminou seus olhos cansados. Então, vamos devagar. Você continua sendo minha assistente, a guardiã do meu império. E você continua morando no melhor quarto da casa. Mas talvez, com o tempo, possamos ser mais do que apenas chefe e funcionária. O que você acha disso? Letícia acenou com a cabeça, as lágrimas voltando aos olhos. Mas, desta vez, eram lágrimas de felicidade e esperança. Eu acho que a vida é cheia de surpresas, barão. E você, Letícia, é a melhor delas. E assim, a gata borralheira que dormia no chão da despensa não só garantiu o seu lugar no melhor quarto da fazenda São Bartolomeu, como também conquistou o respeito e a admiração do homem mais poderoso da região. Ela voltou para o seu quarto naquela noite, deitou-se na cama macia de plumas e olhou para o teto. O cheiro não era mais de mofo, mas de colônia amadeirada, o perfume do barão. Letícia Gomes de Sá não era mais uma invisível. Ela era a nova ordem da fazenda São Bartolomeu. E essa história, meus amigos, prova que, às vezes, a dignidade não vem de quem você é, mas de quem te enxerga de verdade. E o barão Rangel, naquele tropeço noturno na escuridão, tinha enxergado o valor de Letícia, mudando para sempre o destino de ambos. E que vida, hein? Que vida! A sorte, às vezes, só precisa de um colchão velho e uma porta aberta na hora certa. E aí, gostou da história? Curta e se inscreva! Beijos!